me encaminhando para discurso da teoria crítica, nos estudos de teoria do conhecimento, que era o que mais me agradava, e filosofia moral, né? Construção de valores morais, etc. Me aproximei bastante de vários filósofos aí, tem uma vasta leitura deles, e olha só os trabalhos malucos que eu fiz, né? Na graduação em filosofia, eu fui trabalhar com Hegel, né? Teoria da história, né? Tratando das aproximações iluministas da teoria de Hegel, na ideologia que ele constrói da narrativa histórica. E no mestrado eu voltei para o Adorno, né, que era o autor que eu gosto muito, e aproximei os discursos dele com os discursos nietzschianos, né, o eco do discurso nietzschiano nas teorias adornianas acerca da cultura e sociedade. E aí, onde está a cultura pop em tudo isso? Bom, nos trabalhos oficiais acadêmicos, praticamente nada. Agora, fora isso, eu apresentava trabalho em tudo que era lugar, era o meu esporte, basicamente, né? Escrever, fazer minicursos, desenvolver minicursos, né? Sobre cultura pop, e eu lia e estudava muito por fora, né? Chegou uma época até, me lembro que eu estava terminando já o mestrado em filosofia e pensando em ingressar em doutorado e tudo mais, e eu estava muito frustrado, porque eu tinha um baita currículo com apresentações de trabalhos e próprias publicações de textos tratando sobre cultura pop, mas praticamente nada sobre o que eu estava fazendo dentro da academia, né? Eu comecei a me dar conta que as minhas pesquisas tinham muito maior relação com a história. O que eu fazia, trabalho gráfico, pegava as histórias em quadrinhos, lia, tentava entender os contextos de produção delas, buscava fazer uma leitura crítica das personagens e de algumas de suas histórias, e relacionava com os eventos da época e tudo mais, e era isso que eu apresentava. Apresentei trabalhos sobre V de Vingança, sobre... Bom, o Capitão América nunca me abandonou, né? E eu nunca abandonei ele, né? Mas sobre Super-Homem, sobre os Simpsons, e, nossa, tem um monte de coisa aí que só de lembrar eu começo a perceber quanto velho eu tô, né? E quando cheguei em de Porto Alegre, né, eu comecei a ministrar uma série de cursos aí no departamento de arte e design ali, né, e muitas pessoas fizeram meus cursos de história das histórias em quadrinhos e também de quadrinhos e ideologia. E alguns eram estudantes aí do departamento de história da UFPEL, né? Claro que aos poucos eles começaram a me dizer assim: Tchê, tu não conhece o professor Aristeu? E eu não conhecia, né? Não pessoalmente, já ouvia falar o nome, mas nunca tive a oportunidade de conhecer. Eles, não, tu tem que ir lá conhecer o Aristeu, que a gente estava com um grupo, eles tinham recém começado o Lipen, foi, na verdade, essa conversa eu tive, eu não vou saber precisar exatamente o ano, mas foi me lembro, foi o Maurício, o Mário, o Gustavo fizeram um curso, a Carol também, o Fábio fizeram um curso, olha, então uma galera que fez. O Rafael também, eu acho. O Rafael Pernas também, né? Até o Marco Colares também fez o curso. Eu disse, pô, meu amigo, né? E ele disse, não, vai lá, conversa com o professor, com o Aristeu. E aí eu fui em um dos encontros do Lipen apresentar, inclusive, trabalho lá, né? Eu apresentei Sim, eu acho que um dos nossos primeiros ciclos, se eu não me engano, acho que no primeiro ciclo que tu já participou. Né? E aí depois a gente teve um curso também contigo. Isso mesmo. E aí, foi no primeiro evento do Lipen, eu dei um curso, né? Sobre imagem e representação das histórias em quadrinhos, uma coisa por aí, agora também não vou lembrar o nome. E aí, quando eu cheguei
eu me aproximei bastante da história, me interessava, sempre gostei de história. Eu acabei juntando duas coisas, né, que era minha paixão por teoria do conhecimento, que eu já estudava em Hegel e a crítica frankfurtiana em Hegel, mas aí são detalhes filosóficos que a gente deixa para depois, tá? E essa questão da concepção que nós temos acerca do tempo, né? E isso se transforma em história. Sempre foi um prazer para mim, eu sempre gostei de ler sobre isso, estudar sobre isso. E eu, por outro lado, trabalhava com cultura pop. Quando eu olhei isso acontecendo quase que acidentalmente na minha vida, eu me aproximando do departamento de história, apresentando trabalhos e conhecendo outros autores que eu não eram do meu métier, né? Eu peguei os dois e juntei e disse, cara, não é que funciona? E ver que o departamento já estava cada vez mais se encaminhando para consolidar um cenário de pesquisa dentro da cultura pop, né, usando a cultura pop como elemento de estudo, eu disse para mim mesmo assim, eu quero voltar a fazer pesquisa nisso mesmo. Né? Eu estava muito desgostoso, filosofia já, né, por ter me afastado de um objeto que me era tão caro. Trabalhava, né, já tocava minha vida, isso não era um problema para mim, eu acho que vale a pena. E nisso eu me lembro de eu ter uma conversa com o Marco Colares, né, eu fui na casa dele, a gente estava tomando um café, e o Marco estava todo empolgado porque ele ia entrar, queria fazer um segundo mestrado em História. Né? E eu disse, cara, mas tu já tem mestrado em História? Ele disse, não, mas eu vou fazer. Eu preciso voltar para pesquisa e pesquisar agora o que eu quero, que é trabalhar com Conan e E eu disse, e toda aquela pesquisa que tu tinha com a antiguidade, com os romanos, isso foi um momento muito bom, mas eu cansei de pesquisar para outras pessoas. Eu preciso agora pesquisar para mim. E isso me marcou muito. Me marcou muito. E eu disse, bom, eu acho que chegou a hora, né? Eu já estou mais velho, já estou seguindo a minha vida, não, eu preciso tomar atento e fazer de vez o que eu gosto, né? Se eu gosto de ler e estudar sobre isso, é bom me empenhar. Aí eu fui lá, né? Fazer aquele lanche maroto com o Aristeu ali na padaria, né? Aí a gente acertou um projeto, Arthur, prestei seleção e tocou. Só Oi. Assim, antes de a gente entrar no mestrado na história, né, acho que duas questões aí importantes ainda para te abordar, né? Ou melhor, uma questão importante para te abordar, né? Que quando tu terminou o curso, o primeiro, né, a primeira graduação na ESPM, o teu trabalho foi sobre o Capitão América. Já foi sobre o Capitão América. Uhum. Tá. E aí depois na filosofia, tanto na graduação como no mestrado, tu não arriscou trabalhar com nenhum tipo de mídia relacionado com filosofia? Pensando muito nas propostas do Gelson Welschenfeld, né? Não sei se todo mundo está nos ouvindo nos conhece, que ele se auto-intitula nas redes como filósofo dos quadrinhos, bastante produtivas, enfim, né? São muito dinâmicas. Inclusive ele lançou a tese agora que foi bastante premiada, né, sobre resiliência, e eu lembro dele dizer que sempre vi muita resistência na área da filosofia, que era por onde ele transitava também. Tu nem tentou. Olha, a minha história nessa transição foi muito, muito parecida com o Gelson. Inclusive a gente trocou muita figurinha na época. Eu me lembro que ele lançou um livrinho que era Filosofando com Super-Heróis, eu acho que era esse o nome. Que é um livro bem curtinho, e eu me lembro de eu ter ganho, eu ganhei esse livro de presente, né? E eu entrei em contato com ele, a gente conversou muito, e a história dele seguia o mesmo caminho. Na filosofia, ele trabalhou na graduação, ainda as aproximações se eu não me engano, foi as concepções da poética aristotélica nas histórias em quadrinhos, né? E tendo as histórias em quadrinhos como uma representação daquilo que nós não experimentamos muitas vezes na nossa vivência, mas exercitamos a nossa construção de valores a partir da observação, né, de experiências fantasiosas, muitas delas, né? E é um trabalho muito legal, e ele disse, na graduação até ele conseguiu fazer o trabalho.
né, com muita resistência do departamento, mas ele conseguiu. Já quando ele foi para o pós-graduação, ele já teve muita resistência, já disseram assim, não. Eu me lembro dele dizendo assim, graduação é uma coisa, agora pós-graduação a gente está falando de uma coisa mais séria, e assim, na filosofia não tem espaço, tanto é que ele acabou migrando para a área da educação, né, e ele fez o mestrado e o doutorado na educação, foi no La Salle, não foi? Acho que foi, né? Foi no La Salle. Ele comentou uma vez que ele fez algumas seleções na filosofia, sobretudo para o Isso. doutorado, e ele foi aprovado em todas. Opa, e aí na educação ele foi aceito. Né? E sempre pediam para ele alterar o trabalho, que até pode comentar, mas aí então vamos falar de cultura, algo mais amplo, né? Ou não se tinha essa especificidade do trabalho que era a paixão dele, no caso, né? Trabalhar com história em quadrinhos e, sobretudo, sobre super-heróis, né? E o meu caso não foi muito diferente, né? Eu fazia seleção, me lembro na época que eu fiz também seleção para a URGS, e eu fui para até a etapa final, mas houve uma tentativa também de me dissuadir, né, do meu objeto de pesquisa. No caso, eu tinha uma coisa bem voltada para cultura, para estudos culturais e tratando em específico o universo de super-heróis, né? E disseram, não é assim, vamos tentar ir para outro caminho. E aí, por convenção, né, por costume da minha parte, talvez, eu fui indo, então, vamos lá, vamos fazer um outro projeto, vamos pesquisar outras coisas. Eu me submeti a isso, né? E acabei que mudei, né? Mudei meu escopo. E aí eu fiquei naquilo que eu tinha comentado antes, né? Eu fiquei nessa espécie de balança. Dentro da academia tinha os trabalhos sérios, sisudos da filosofia, né? E do outro lado, eu ia apresentar trabalhos em eventos, publicava trabalhos tratando de cultura pop e aí de maneira livre, mas mais como um esporte, algo particular, né? Sim, só para complementar ali o que tu disse e o que o Marco anotou, né? De estudar o que gosta. Eu acho isso muito importante, né? Porque eu já tive uma vez um possível candidato, uma situação, né? De um possível candidato que queria fazer mestrado conosco, e ele veio me procurar e ele pediu um tema, né? Me dá um tema de pesquisa. E eu disse, não, eu não vou te dar um tema de pesquisa. Tu tem que encontrar o teu tema, porque tem que pesquisar algo que tu goste. Se é pra ti, vai pesquisar tal assunto e tu não gosta, aí tu vai ter que ficar 2 anos, talvez um pouco mais de 2 anos, estudando e trabalhando para fazer algo que não é o que tu quer, né? Então, para todo mundo que está nos ouvindo, o conselho é procurem algo que vocês gostem de fazer, né, para trabalhar. Não façam nada forçado. Né? Isso é uma coisa, até complementando o que tu estás apontando aí, né? Eu não sei, eu brinco que é uma coisa do século passado, né? Mas que a tradição nos colocou, a tradição acadêmica do século passado, né? Talvez isso não é a realidade de grande parte dos PPGs, mas se tinha esse costume de se pesquisar que o orientador está pesquisando. Então, quando tu fosse fazer um mestrado ou um doutorado, você tinha que adequar a linha do teu orientador, ou possível orientador. E se tu não te encaixasse em nenhum dos possíveis orientadores que estivessem ali dispostos, tu estava fora. Então, esse exercício que hoje nós já vemos isso com uma certa frequência, né, de orientadores se disponibilizarem a pesquisar e auxiliar em pesquisa, mesmo quando não é o seu pleno domínio, né? Mas se disporem não, vamos lá, eu encaro junto, eu vou lá, ajudo a pesquisar e isso é algo muito novo. Isso talvez é uma característica mais bem século XXI, né? Porque isso, pelo menos na época, lá no início dos anos 2000, não era tão comum e eu via abertamente, inclusive, em alguns departamentos. Claro, não vou citar aqui os meus queridos professores, né? Mas alguns falavam abertamente, diziam assim, não,
Tu tem esse professor que pesquisa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Onde é que te encaixa? Não se encaixa? Se ele diz que não, então tira e vai. Vale o título. Se tu gosta daquilo que o professor desenvolve e tu se encaixa, aí tudo bem, aí até pode dar certo, né? Mas o que não pode é fazer algo obrigado. E muita gente se submetia por vias de obter um título, né? Ok, sim. Saiu com mestrado, pesquisando algo que nem depois quer jogar fora a dissertação, né? Não quer nunca mais ver, mas fez. Tá lá o título, ninguém tira depois. Sim. Mas é muito triste, eu penso na minha própria vivência. É um processo muito cansativo e desgostoso. Tu não te sente fazendo parte, assim, né? Muitos dos meus trabalhos, muitas das minhas pesquisas que eu tive que fazer enquanto, né, fazendo lá o meu mestrado na filosofia e tentando ingressar e seguir em doutorado dentro da área da filosofia, com trabalhos bem diferentes do que eu pesquiso hoje, eram muito maçantes para mim, eram muito cansativos, e isso vai te onerando a um ponto que tu tem que chegar e dizer um basta. E como o Marco disse, você tem que parar e dizer assim, o que te faz feliz? Tá? Hoje, para mim, é um prazer sentar aqui no escritório, abrir um livro para ler sobre, ou ler uma história em quadrinho para fazer uma análise. Isso daí é um outro nível. Eu evoluí. Arthur, então, vamos começar a falar da tua dissertação? Opa, vamos lá. Então, quando tu entra no mestrado, a proposta do teu projeto é retomar, então, né, os estudos com o Capitão América, né? Uhum. E aí tu vai trabalhar com ele dentro de uma proposta de considerá-lo como uma representação valorativa da Segunda Guerra Mundial, né? E eu até estava discutindo isso na aula do mestrado agora, semana passada, e eu estava dizendo para eles assim, a gente estava discutindo o Uncle Smith, né? Deu um nó na cabeça de todo mundo do Uncle Smith. Vão lá, né, assistir o Arthur, que o Arthur pode complementar um pouco a aula de hoje, né? Então eu queria te ouvir falar o que tu entende, como é que tu explica, né? Essa noção, então, de representação, mas sobretudo representação. Tá. Eu me lembro que na época até a questão da representação valorativa, né, a gente discutia bastante, né, eu e o Aristeu, eu tive que sentar várias vezes com o Aristeu para explicar o projeto, né, e a gente afinar. E claro, quando eu passei um bom tempo pesquisando algo que não me dava tanto prazer, quando eu descobri o que dava prazer, a gente quer, né, se esbaldar e fazer milhões de coisas. E o Aristeu só me dizia assim, Arthur, tu tá no mestrado agora, tá? Então, menos, reduz, tu não vai escrever uma tese, corta, e aí era uma loucura. Mas, quando a gente chegou no momento, né, batemos bastante nessa tecla da questão da representação valorativa, né? Por que representação valorativa? Né? E aí já falo em minha defesa, né? A questão da representação e dentro do escopo da história, né, a gente sempre vai cair na linha comum ali, né, que vem lá de Chartier e vai avançando aí, aparecendo vários autores ao longo do caminho, né, e aí o Carlos Ginzburg é uma das pessoas dos autores que eu mais utilizo ali como referência, mas o Uncle Smith entra como um grande suporte ali, né, e tem outros aí, vai do prazer de pesquisa de cada um, né, mas no final eles acabam tratando do mesmo tema e de maneira muito similar, né. Por que valorativo? Como eu ia dizendo, né, eu vou até avançar aqui no slide, porque eu acho que fica mais fácil quando eu coloco isso dentro da minha concepção, que é o que eu já apresento na dissertação de mestrado, mas eu reforço isso enquanto tese agora no doutorado, né? Esse aí é o que ficou. Esse é o que ficou como título da dissertação, né? O Capitão América enquanto representação valorativa da Segunda Guerra Mundial, né? Pegando o escopo de histórias em quadrinhos de 41 a 45. Tá? Opa.
tocar. Tá aqui, essa foi a dissertação, né? Isso, para chegar nessa questão de representação, lendo principalmente as obras do Anker Smith, eu fui percebendo que ele segue quase que indiretamente nos textos dele uma ideia de que toda manifestação que se constrói dentro de um espaço, tá, ela acaba caindo no que ele vai chamar de representação. Tá? Visto porque o processo em que nós estamos submetidos, nós, seres humanos, né, estamos submetidos é um processo de tentativa constante de fazer com que as nossas experiências particulares se tornem entendíveis por outras pessoas. Tá? Essa é a base fundamental, né? Então, por isso eu já coloquei aqui o contexto como um ponto de partida, e não necessariamente o contexto é o ponto de partida, tá, gente? É só uma questão de escolha. Tá? O contexto, ele é extremamente assim, fundamental, visto que quando eu, tá, eu particularmente, Arthur aqui, quero manifestar algo para alguém, o meu contexto nunca me abandona, já que eu sou fruto dele. Aí o Anker Smith flerta ali, né, com uma psicologia e com outros autores ali, para conversar com o universo da construção do sujeito. Ele não aprofunda muito isso, eu vou buscar em outros autores para me dar um maior respaldo sobre isso, mas, sobretudo, especificamente, o contexto ele vai ser a tua base fundacional. E dessa base fundacional, você passa a observar o mundo à tua volta. Tá? O contexto que você vive, aqui eu estou passando o mouse em cima, o contexto onde você vive é o contexto que te forma. E isso é tão particular, que que muitas vezes tem um grande problema de se entender até onde o contexto se manifesta no sujeito. Né? Isso não significa que nós somos ecos tal e qual do sujeito, ou um espelho do contexto. Tá? Aí nós temos esse momento aqui, tá, que nos leva para esse ponto. Né? Enquanto sujeitos, nós instintivamente, intuitivamente, interpretamos tudo aquilo que vivemos, né? É o que responde aquela pergunta: como dois irmãos da mesma idade, que nasceram sob as mesmas condições, criados sob a mesma família, de maneira são tão diferentes? Porque nós interpretamos o mundo, né? E a interpretação é muito particular. Né? Esses fenômenos e valores que constituem o meio e o tempo e o espaço em que vivemos, né, são constantemente conflitados pelos nossos juízos, nossos julgamentos. Né? Nós questionamos, nós dizemos por que é assim, por que não pode ser de outra maneira, mas eu vi de outro jeito, gosto mais de outro jeito, por que tem que ser desse jeito? Né? Nós nos posicionamos. E eu coloco tudo no escopo da interpretação, mas no final aqui pode-se colocar o juízo, né? Nossos pontos de interrogação sobre o mundo. Isso tudo faz com que o contexto de experiência seja constantemente revisionado, inclusive por nós mesmos, né? Por isso nós estamos constante em transformação, em nossa transformação. E quando eu chego a uma conclusão sobre qualquer coisa e digo, uau, que legal, é isso, é assim que as coisas funcionam, é assim que eu entendo o mundo, eu passo a descrever isso para alguém e uso os meios necessários, os meios que estiverem disponíveis, os meios que eu domino, enfim, os meios que forem para esse processo. E é aí que o Anker Smith vai chamar de representação. A representação é tudo aquilo que nós entendemos, interpretamos sobre uma determinada situação contextual, claro, né? E é colocado afora. E aí ela pode se manifestar de várias maneiras, seja numa produção, uma tentativa de se escrever algo concreto, né, a realidade tal e qual,
né, nós passamos pelo filtro dos nossos olhos, ou até de maneira alegórica, como uma história em quadrinho, um filme, uma peça de teatro que conta de maneira alegórica um determinado evento, enfim, mesmo quando não se tem, e aí é que eu venho o ponto mais bizarro, mesmo quando não se tem a intenção de se denunciar algo, ou de se manifestar algo concreto, ou que tenha a ver com a concretude, tá? Tipo, músicas de Chico Buarque, sabe, que flertavam com o período da ditadura ali, mas não falavam diretamente. Indiretamente, mas a intenção estava lá, tá? O que eu quero dizer com isso é que mesmo quando não se tem a intenção, o contexto se manifesta porque nós somos frutos desse contexto. E nós estamos interpretando. Então, o eco surge, o eco fica, né? E isso vai se manifestar nas minhas representações, no caso, quando eu produzir algo, quando trazer algo para fora de mim, que vai ecoar um pouco daquilo que ficou em mim. Seja de maneira, mesmo sem querer, um preconceito, uma concepção de mundo, uma ideologia, que eu posso achar super natural e justificar com todos os princípios racionais que eu acho que faça sentido para mim, mas que no final é meu, é particular e que isso tem a ver com a minha vivência. Ele é o meu contexto gritando aqui, né? E aí eu passo aqui só para dizer o que é a parte da representação, a manifestação do fenômeno interpretado. Parece que é uma linha reta, né? E é isso que eu coloco ali logo no início da dissertação, acho que é na primeira parte da dissertação, né? Eu tento debulhar esse movimento do contexto à interpretação para a representação. E, logo ao fim, eu digo exatamente o que eu comecei dizendo. Não é necessário a gente partir do contexto. É uma forma que eu encontrei mais fácil de explicar o processo. Porque, no final, eu adoro esse slide porque ele parece uma cara sorrindo, né? Mas ele é cíclico. Esse processo é cíclico. Do contexto, eu interpreto. Na minha interpretação, eu passo a produzir representações e essas representações vão estar aí, disponível a todo mundo, e se elas ganharem um determinado corpo, elas vão acabar influenciando e formando novos contextos, que vão ser interpretados e, mais uma vez, representados e servindo como contexto. Ficou lindo, né, Marco? Vão gerar novos contextos e assim por diante. A produção, a manifestação da minha representação no mundo transforma os contextos também, né? E é nesse sentido que eu vejo o Capitão América, por exemplo, né? E aí entra a dissertação. O Capitão América surge de um determinado contexto, sim, né? Ele tem autores específicos, tem uma indústria por trás e tem uma cultura, né, um espaço cultural ali que está em ebulição, diante de um evento concreto, que é a Segunda Guerra Mundial. E nesse espaço, esses fenômenos são interpretados, não necessariamente pelos produtores, pelos próprios autores da obra do Capitão América, né, mas que está ali, presente, está sendo manifestado nas mídias geral, seja no rádio, nos jornais, nas cenas de cinema, nos discursos presidencial da época, nas manifestações de grupos radicais da época, pró e contra a investida armamentícia dos Estados Unidos no conflito que estava ainda reservado lá na Europa. E o Capitão América aparece como um fruto dessa interpretação, sendo uma representação de algo que vai acabar alimentando um novo contexto e que se estende até hoje, né? Mas eu fico ali na Segunda Guerra Mundial, calma lá também. Arthur, diga. Dentro da lógica defendida pelo Anker Smith, ele vai dizer que a representação é sempre uma representação, né? Pode até ter uma referência, que é o caso que ele cita do Napoleão Bonaparte, tem uma referência do passado, mas tudo que vai ser produzido a partir daí são representações.
tanto no que se refere, por exemplo, a um texto escrito, uma biografia do Napoleão Bonaparte, como numa pintura. A gente não tem como atingir, de fato, né, essa referência. A gente sabe que o Napoleão existiu, mas a gente não vai ter um Napoleão. Qual é o Napoleão real? Né? Então, pensando no teu trabalho, né, e o slide anterior da carinha, né, que são os três, né, o contexto, a interpretação e a representação, o teu Capitão América como fonte, é uma pergunta que nem está no nosso roteiro, tá? Mas vamos lá, porque ela está vindo agora. Tá? O teu Capitão América, enquanto fonte, tu considera ele, então, como uma representação desse contexto, Segunda Guerra Mundial, que está sendo interpretado ali no teu recorte 41, 45. Por isso que eu ressaltei e coloquei no título valorativa, porque ele acaba sendo uma representação dos valores estadunidenses, e é isso que eu acabo defendendo com mais fervor, principalmente na segunda parte do trabalho, né? E aí eu uso muita referência aí de autores que são autores americanos, né? Que trabalham bastante com o cenário da cultura pop e são especializados no estudo desse período, da Segunda Guerra Mundial, e acabam falando de Capitão América, mas de muitos outros personagens que surgiram nesse período, né? Quando eu falo, aí eu lembro que nessa discussão, né, o Anker Smith ele vai dizer, representação é tudo que nós temos. Nós não temos o concreto mais, né? O concreto o concreto aconteceu, seja que você tenha vivenciado ou não, depois o que fica é um constante processo de tentativa de trazer isso à tona de novo, né? E aí eu brinco ali na dissertação com os dois termos, né? Representação e reapresentação. Uma representação nunca será uma reapresentação, porque a reapresentação de algo que já foi é impossível, né? Nós sabemos da existência do Napoleão Bonaparte, como o Anker Smith coloca, né? Nós temos muitas informações sobre Napoleão Bonaparte, mas não temos como ter certeza de tudo que se diz sobre Napoleão Bonaparte, ou que se manifesta, seja nos múltiplos universos de representações que tem sobre ele, o que de fato era Napoleão Bonaparte. E talvez nem conhecendo Napoleão Bonaparte diretamente nós pudéssemos acessar isso, né? E aí é o nível astronômico do Anker Smith, que depois tu termina de ler ele, a cabeça explode, né? Tu diz, tá, então tudo que eu tenho contato no mundo são representações, e eu fico nesse jogo de representação, né? Mas é. E não só isso, né? Ele também, além de dizer que tudo é representação, ele vai dizer que os nossos textos, os resultados finais também são uma representação. Exatamente. Então, por isso que no final, quando eu coloco ali, eu coloco contexto, interpretação, representação, a representação são a lenha que alimenta a fogueira do contexto. E aí pergunta assim, tá, mas e a concretude, os fenômenos? Eles fazem parte, mas o que fica é o contexto. É a representação. É o que se fala sobre ele. Tanto é que nós, historiadores, olha, já me colocando historiador, sou mestre em história, então tá. Nós da história, nós ficamos nesse jogo. Nós pegamos documentos e, bom, até algum tempo atrás se apelava pela oficialidade do documento, né? Se ele era oficial, ele tinha um maior peso, né? Uma maior credibilidade, né? Ou é fonte confiável, né? Me lembro do Aristeu falando sobre fonte para mim, me matava rindo, né? Fonte, uso da fonte. Parece que a gente está lá embranhando a floresta, encontrando o lugar onde sai a água primordial, e que depois do discurso da representação lá desencadeado por Chartier e vai adiante, é muito complicado a gente falar sobre o que não é representação, né? Isso é muito complicado, né? Eu não vou dar spoiler, a minha tese está por vir também, eu vou discutir isso mais a fundo lá, né? E aí é que é um grande jogo
né, da minha defesa. Né? Nesse sentido, como tudo sendo representação, né, seja as representações que tenham uma maior credibilidade por estarem embasados em estudos mais aprofundados, como os que são produzidos dentro da academia, sejam aqueles que são produzidos pela indústria, a indústria da mídia, né? Todos acabam seguindo esse ciclo, alguns com maior, outra com menor intensidade nas suas pesquisas ou nos seus referenciais, mas ainda assim estarão sempre ecoando os seus próprios contextos. Capitão América dando um soco. Hã? Vamos para as imagens? Vamos. E aí, claro, né, eu começo a trabalhar com o cenário da Segunda Guerra Mundial, e é muito interessante quando a gente vai lendo as histórias em quadrinhos, né, por sorte, eu tive... O Gustavo tinha me passado um link das obras do Capitão América. Quem não conhece o Gustavo, né, foi também orientado pelo Aristeu, né, fez seu mestrado também sobre Capitão América, né, hoje é professor lá de Rio Grande, né? Sim, da rede de Rio Grande. Rede de Rio Grande lá, né? E o Gustavo, me lembro que quando ele foi ingressar no mestrado, ele foi me perguntar para mim assim, Arthur, mas eu posso pesquisar o Capitão América, porque eu sei que eu tenho objeto de pesquisa, né? Ele entrou no mestrado uma turma antes de mim, né? E na época eu estava pensando em talvez voltar a pesquisar, e eu disse, não, cara, quanto mais gente pesquisando o que eu gosto, é melhor ainda. Né? Mais referência, mais obras para a gente pesquisar, e a gente troca figurinha, e foi o que aconteceu. Eu tive acesso a todas as obras do Capitão América, né, dentro do meu recorte, e mais ainda, e comecei a observar que ao longo das publicações da revista do Capitão América, os eventos da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, os eventos de interferência dos Estados Unidos no cenário da guerra, eles acompanhavam, tanto em narrativas internas de algumas histórias, tanto quanto nas capas, e sobretudo nas capas. Né? A primeira capa da revista do Capitão América, que foi lançada no março, né, de 1940, ali, né, ela já tem, né, o Capitão América dando um soco no rosto do Hitler, e ela, mesmo antes dos Estados Unidos terem ingressado efetivamente na Segunda Guerra Mundial, que só vai acontecer após o evento de Pearl Harbor, né, onde efetivamente vai ter aquele discurso famoso do Franklin Delano Roosevelt lá, né, dizendo, não queremos, nós hesitamos ir para a guerra, nós evitamos ao máximo, mas agora, né, sofremos um grande golpe, e etc. E aí se ingressa na guerra. Antes disso, já existia uma manifestação do Capitão América dando um soco no rosto de Hitler. Essa não foi a primeira manifestação, né, de editores de histórias em quadrinhos pró, né, ação dos Estados Unidos contra as forças do eixo. Né? Eu não coloquei a imagem aqui, mas o que se delega geralmente é a capa de uma revista onde né, aquela imagem lá que é do velhinho apontando, né, o dedo, né, usado na Primeira Guerra Mundial. E ele está dando um soco em soldados que estão vestidos como se eles estivessem com uniformes nazistas, mas eles não têm não usam nenhum símbolo referente ao nazismo ainda, né? E ele está dando um soco, está derrubando eles do avião, tem uma cena toda fantástica ali, né? Do Tio Sam apresentado já como um herói. E isso vai se intensificando em algumas outras capas de histórias em quadrinhos nesse período até, surgiu o Capitão América. Por que o Capitão América se tornou uma referência tão clara e tão aberta? Porque ele agrediu Hitler. Não se tinha usado a imagem do Hitler até então. Né? Já se tinha usado as suásticas, já se tinha flertado com a ideia de espionagem dentro de território nacional, principalmente nas revistas do Spy Smasher,
Mas quando nós chegamos aqui em Capitão América, nós temos o soldado americano vestido com a bandeira americana dando um soco no rosto do Führer, né? E essa capa ela é muito simbólica e ela traz muitos detalhes que eu não vou esmiuçar aqui, né? Até, mas tem muitas questões aqui sendo levantadas e lá na dissertação eu jogo com ela. Isso antes do conflito, e ela segue nas edições seguintes, na segunda edição, já em abril, ela continua com a mesma ênfase contra o Hitler, se manifestando contra a essa ideia do Hitler, e dentro das histórias em quadrinhos, o Hitler é apresentado como uma figura para ser humilhada, uma figura que deve ser humilhada, né? Ele é apresentado como uma espécie de líder fraco, um líder frágil, e o Capitão América e o Bucky, que é esse rapazinho aqui, o aliado dele, né, o Robin dele, vários momentos, eles não só frustram os planos do Hitler, como se o Hitler estivesse ali, né, tendo que estar envolvido em todos os planos, né, mas ele não só frustra os planos do Hitler, como também eles humilham ele, várias cenas, aparece o Hitler caindo, tropeçando, com um cara de pavor, se vocês olharem bem aqui, ele chega a ser a humilhação pelo traço do medo, ele é uma figura covarde, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda nesse período, a intervenção estadunidense, o Capitão América já aparece também, né? Como uma outra face, como se ele fosse uma espécie de substituto, alguém que fosse a verdadeira face do mal nazista, né? O Marco, ótimo, né? Levando uma criança para a guerra, Capitão Canalha, e isso acontece logo na primeira história já, né? E ele já sai e diz, não, vamos para a guerra, é super legal, né? Inclusive eu faço uma análise sobre isso lá também na dissertação, né? E o Caveira Vermelha, voltando, né? O Caveira Vermelha, ele aparece como um grande monstro, a criatura a ser combatida. Ele, sim, representaria os valores do nazismo, né? Em oposição aos valores do Capitão América, que são deixados muito claros logo nas primeiras edições, tá? E, claro, quando acontece o evento de Pearl Harbor, as coisas mudam. E mudam bastante nas histórias em quadrinhos do Capitão América, né? A edição número 13, ela vai ser publicada logo em sequência aos eventos de Pearl Harbor, né? E se vocês observarem aqui, né, vejam lá, Capitão América número 13, tá? Década de 40, vocês vão achar aí essa edição, né? E ela é muito simbólica, né? Na capa tem o Capitão América dizendo, you start it. Now we'll finish it, né? Vocês começaram isso e agora nós vamos terminar isso, né? E se perceberam, né? Eu observo todas as capas aqui e alguns conteúdos. Até agora estão se falando de nazismo, tá? Específico nazismo. De repente, pum, japonês, né? Acontece que a invasão das ilhas do Pacífico, o conflito de Pearl Harbor faz com que os Estados Unidos mude um pouco a sua perspectiva e comece a se ter uma maior ação voltada para os japoneses. O discurso do Roosevelt, logo depois do evento de Pearl Harbor, ele anuncia um evento muito triste, que ele disse que o discurso anterior, né, do dia anterior ao evento de Pearl Harbor, ele tinha acertado com um cônsul japonês, né, nos Estados Unidos. Eles tinham firmado uma espécie de pacto de não agressão, né? Se sabia ali que existia um interesse do Japão pelas ilhas do Pacífico, mas que não haveria conflito se os Estados Unidos não se posicionasse. Então era uma questão estratégica. Os Estados Unidos colocaram tropas lá para assegurar o seu território e estava tudo certinho.
Roosevelt, inclusive, anuncia isso num discurso que é gravado, e se vocês quiserem, esses discursos, eles são todos disponibilizados pelo site da White House, da Casa Branca, nos Estados Unidos, tem todos os discursos presidenciais que já foram gravados, todos, até a contemporaneidade. Então, é muito legal. Aí tu só vai ali pela data, encontra ali os discursos do Roosevelt, Segunda Guerra Mundial, dá para escutar todos, é muito, muito legal. E também, quem não consegue escutar bem o inglês, todos estão transcritos, então também dá para ler, né? E aí é só jogar para uma tradução ali, que consegue bem fácil. E logo depois que acontece o evento de Pearl Harbor, o discurso do Roosevelt é um discurso de traição. E ele apela muito para esse discurso de traição. E vai aparecer em vários jornais, principalmente em tirinhas de jornais, né? E aí eu escolhi um ali para colocar, que é quando o Dr. Seuss publicava nesse período, ele pegava muito no pé do governo estadunidense na questão da intervenção. E dizendo aí, ó, foi confiar, foi traído. Confiou, foi traído. E os Estados Unidos não se posiciona, a guerra chegou aqui e a gente perdeu um monte de gente. E agora? Como uma espécie de... Eu usei ele como exemplo, né, de um discurso que estava efervescendo nesse período. Com isso, os Estados Unidos acabam intervindo e entrando na guerra, e muitas coisas começam a acontecer a partir desse momento. As capas começam a se tornar cada vez mais violentas. Aqui, o Capitão América está dando um soco no rosto deste senhor aqui, tá? Que é o Tojo, ministro de guerra do Japão, o cara que autorizou e que deu o canetaço final lá para o ataque a Pearl Harbor, né? Já não é mais o Hitler o alvo, os japoneses começam a se tornar cada vez mais os alvos da ação do Capitão América, e a postura muda, né? Aí vamos ter vários pontos de análise aí que eu levanto ali, vou conversando com as revistas do Capitão América até outubro de 1942, onde tem essa história que é muito marcante, e eu só trouxe aqui também para exemplificar, que é intitulada Your Life Depends on It, né? A sua vida depende disso. E aí tem lá o Capitão América quase que reproduzindo a imagem do Tio Sam, né? Ele está falando com o leitor, ele rompe essa... que nos quadrinhos se chama de quarta barreira, né? Que é a história está acontecendo ali dentro do cenário dos quadrinhos, mas de repente ele rompe essa barreira e vai falar com o leitor. E ele está apontando, ele está dizendo, olha aqui, ó, a sua vida depende disso. E o que ele quer dizer? O que é isso? Eles estão lá numa ação trivial, né, de heróis vencendo espiões no território nacional, né, e isso se torna algo comum, e de repente o Capitão América está lá, tristonho ali, nessa imagem aqui, e o Buck está perguntando, mas o que está acontecendo? A gente venceu os vilões, e tu não está legal com isso? Ele, não, porque a ameaça é muito maior. E aí ele começa a apontar para os lados, né? Ele está lá, ele aponta para o leste, né? Aponta para o oeste, diz, olha, ameaçados por uma força externa, não sei o quê, bababá. De um lado está aqui o Hitler, né? Com um cão do inferno na coleira aqui, né? São 3 cães, né? Todos com o símbolo da suástica na testa, vindo. E do outro lado, nós temos aqui o Hirohito, né, do Japão, lá com os raios na mão, tudo mais. E aí ele coloca, ele dá um discurso bem pontual sobre o terror da guerra e da guerra, não só do conflito, mas principalmente o terror que essas nações representam. E aqui nós temos um juízo de valores assim descarado. Ele condena a postura do nazismo, a postura dos japoneses. O único que fica meio esquecido ali é a Itália, mas tá, né? Mas no final das contas ele constrói a identidade do mal, a identidade do vilão. E, por consequência, ao longo dessa pequena historinha, ele vai ressaltando os valores que ele representa. Nesse sentido, o Capitão América ele acaba se tornando, como eu falei, né, uma representação valorativa no sentido dele ser uma espécie de avatar ou de um símbolo
do que a nação talvez nunca fosse, mas um valor idealizado da nação estadunidense. E aí eu aproveito para deslanchar uma leitura desse espírito estadunidense que o Capitão América incorporaria, mais vivo do que o próprio Tio Sam já foi na Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí eu coloco aqui algumas referências aqui, só para vocês verem, assim, né? Mas basicamente é isso que eu apresentei na dissertação. Fiz essa leitura e bom, fui bem sucedido porque eu virei mestre em história, né? Né? Mas esse aqui são algumas que eu utilizei, claro, né? Na pesquisa a gente usa bem mais, né? Mas essas foram as mais importantes para mim aqui, e algumas que, no caso ali, para trabalhar com os valores estadunidenses e obras dos Estados Unidos, eu usei ali o Mark Fertig, né, que faz um levantamento bem legal. Eu separei aqui para mostrar, né, com essa obrinha aqui, tá? Take That, Adolf, né, onde faz um levantamento das histórias em quadrinhos produzidas no período da Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45 aqui, né, mostrando a postura deles na Segunda Guerra. Aqui tem uma capa bem bonitona aqui, né? Usei ali o Mark D. White, que é um dos autores que eu aprendi a gostar bastante de ler, né? Principalmente por causa dessas duas obras aqui. Eu conhecia o Mark D. White pelaquela série Tananã e a Filosofia, né? Tananã e a Filosofia é o Super-Heróis e a Filosofia, os Simpsons e a Filosofia, e ele já tinha auxiliado um outro autor que é bem famoso, que é o William Irving, né, com essa obra Os Vingadores e a Filosofia. E nessa obra aqui ele tem um artigo muito legal falando sobre os valores do Capitão América, né, em contraponto com o Homem de Ferro, que foi um artigo que ele acabou aumentando e transformando isso num livro, nesse aqui, Marvel Comics Civil War, tá? Onde ele vai fazer uma análise da postura dos personagens e de o que eles representam no sentido de valores, né? Aí ele vai trabalhar com a ideologia moral do Capitão América, lá. E no fim usei o John Lawrence e o Robert Jewett, né? Perdão, tem mais um do Mark D. Wyatt aqui também, que é as Virtudes do Capitão América, The Virtues of Captain America. Também é uma obra muito legal. E o Jewett e o Lawrence são duas obras, uma específica sobre o Capitão América, Captain America and the Crusade Against Evil, tá? Cruzada contra o Mal, que aqui ele não fala específico do Capitão América, mas ele vai trabalhar o Capitão América como uma espécie de espírito estadunidense, como se ele incorporasse esse espírito estadunidense que eu acabei reproduzindo aí na dissertação. E esse livro que eu recomendo para todo mundo que for trabalhar com cultura pop, não é o Douglas Kellner, mas é isso aqui, é o mito do super-herói americano. Tá? É muito legal, vai trabalhar com a tese do Éden, desse lugar mítico que os Estados Unidos nunca foi, mas que os americanos ecoam como o seu lugar sagrado, né, onde estão enterrados seus valores, da sua terra e etc. Dissertação. Arthur. Então, a dissertação do Arthur está na página do programa. Acho que já está na biblioteca também, né, Arthur? Então, essas referências que só está o nome dos autores, elas estão todas citadas lá, vocês podem acessar a dissertação do Arthur, né, e vai estar tudo colocado lá, tá? Então, dito tudo isso, né, em relação ao Capitão América e a tua dissertação e essa relação de contexto, interpretação e representação, né, queria te ouvir agora, né, que tu falasse para todo mundo sobre como vai ser a tua pesquisa para o doutorado, tá? Como vai ser, porque o Arthur está completando um ano e o quê? 1 ano e 3, 4 meses de doutorado, né? 1 ano e 4 meses agora,
Isso, o Arthur foi da primeira turma do nosso doutorado, né? E assim, né, acho que é importante dizer isso também, né? Que o Arthur não entrou sozinho com o propósito de trabalhar com mídia no doutorado, né? Tem outros colegas, o próprio Maurício, embora o Maurício está indo mais para uma pegada mais século XIX, enfim, mas ainda tem mídias, né? Acho que o Maurício está nos ouvindo ainda, né? E tem a Márcia também que entrou, né? Os três trabalhando com mídias até onde eu me lembro. Então, no nosso programa, né, só para deixar isso demarcar, né, a gente tem território que é bem-vindo, enfim, né, para projetos relacionados com mídias. Mas então tá, vamos falar um pouco para essa tese, então? Pois é, né? Uma das coisas que eu me deparei, talvez quem leia a dissertação fique, é uma pergunta que pode ficar, né? Assim, no ar, é o fato de eu não trabalhar com a ideia de imaginário, né? Quando eu estava já produzindo elaborando todo esse esquema, né? Lendo bastante o Anker Smith ali, quem vê, eu também usei um pouco do Carlo Ginzburg, né? Principalmente para fazer as analogias ali, que o Ginzburg é bem legal nisso. O imaginário acaba aparecendo nesse processo que, de maneira meio que invisível, né? Porque eu não dou nome, não chamo de imaginário. Porque, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Aristeu, que quando eu me deparei com isso, eu disse, eu vou acabar tendo que entrar na questão do imaginário, porque é isso, o processo de representação alimentando contextos é aquela nuvem do imaginário, a bacia semântica, né, que o Gilberto Ram fala, né, e tudo. E o Aristeu, de novo, disse, não, peraí, aí tu quer, quantos anos tu quer de mestrado, né? E aí eu disse, não, tem razão, eu vou te deixar isso para um segundo plano, e eu já comecei a montar, já nesse processo, a minha tese para o doutorado, né? E a minha tese do doutorado, ela vai se aprofundar nesse modelo que eu pretendo defender aí mais à frente quanto tese, e sim, me focar ali nesse movimento de transformação do fenômeno em algo compreensível para si, né? No processo de interpretação do contexto, né? É isso que precisa ser debulhado, e aí nós vamos entrar um pouco no universo da filosofia, que eu adoro, né? Sobretudo esses dois autores aí, que é o Heidegger e o Jean-Paul Sartre, né? Que é o que vai dar a base para o imaginário que vai aí. Aí tem outros autores aí, né? O Durkheim, o Maffesoli, né? Eu acho que eu coloco aqui. O Durkheim e o Maffesoli, que vão ser as minhas principais referências para se trabalhar esse processo. Eu não vou, já estamos avançando bastante no tempo, não vou debulhar aqui a questão, até para não dar spoiler para a tese, depois leiam, tá? Mas basicamente o meu ponto principal é entender, né, e tentar deixar mais claro como que nós compreendemos o mundo, né, a partir desse processo de interpretação dos fenômenos, né, interpretação dos fenômenos chegando na representação, né, mas eu deixo um spoiler da tese que como eu disse que eu posso começar a discussão a partir de qualquer ponto, eu vou fazer um movimento inverso na tese. Né? Eu vou começar falando da representação, e da representação vou indo para a interpretação, e da interpretação chegar no contexto. Tá ficando bem legal. Tá? Para mim, pelo menos. Né? Mas, e a partir desse processo, chegar na ideia de como o imaginário influencia na nossa concepção de mundo. Então, não são só não é a concretude do fenômeno que me faz ter uma percepção do contexto, e sim a ideia construída acerca da concretude do fenômeno. Então, essa ideia é o que Sartre e outros autores que vêm aí, que vão discutir com ele e vão construir, inclusive Michel Foucault, e aí tem uma galera bem legal aí que eu vou apresentar, né, na tese, e eles vão dizer, olha, no final, o que nós acessamos é o imaginário construído acerca dos fenômenos, né? E aí separar
o real desse termo, né? O concreto do não concreto é impossível. E aí a defesa é de que existe essa impossibilidade, por isso, quando se trabalha com objetos, mesmo objetos alegóricos, né, quanto objetos que se pretendem concretos, nós estamos ainda lidando com esse fenômeno da representação. Né? E eu não quero acabar com os trabalhos da história, longe disso, né, ou qualquer trabalho acadêmico, né? E nem querer comparar, né, dizendo assim, então ler um gibi, uma história em quadrinhos, ou ler uma tese dá no mesmo. Não, né, tu vai ter aí um trabalho, uma densidade de pesquisa e tudo mais, mas ainda assim tratam de representação. Tá? O título provisório da tese aí é a cultura pop enquanto representação de seu tempo, né? Uma teoria sobre a influência do imaginário contextual na produção midiática estadunidense da década de 80. Né? Vejam também que eu já vou tirar a questão valorativa dali, porque como eu já trabalhei com isso na dissertação, eu só vou incluir na tese ela como parte do processo, que é intrínseco ao processo, e eu não vou me repetir aí, né? E aí eu vou para uma outra década, que é a minha década, né? Eu sou da década de 80, né? E aí a ideia é observar o cenário da Guerra Fria em mídias diferentes, né? E fazer o mesmo processo que eu tinha me proposto fazer lá na dissertação, com o Capitão América, compreendendo também as produções midiáticas como oriundas do movimento contexto, interpretação e representação. Né? As obras selecionadas. Conan, olha só, nossa, olhei o Stallone e lembrei do Schwarzenegger longe. Mas o Stallone aí no First Blood, o Marco já se rindo, né? O First Blood, que é o Rambo, né? Trabalhar com a questão da guerra no Vietnã, conflito tão marcante para os Estados Unidos aí, que eles tentaram mascarar tanto, né? Visto os resultados que se deram, foi produzido em 1982, um ótimo filme, realmente. O primeiro, eu não vou trabalhar com os outros filmes, porque o primeiro ele tem uma narrativa muito diferente dos outros filmes, e eu gostaria de ficar só nesse. Né? A questão da espionagem e daquilo que marcou o cenário da Guerra Fria com a série MacGyver, né, que foi traduzido para o português como Profissão Perigo, né, e que veio produzido em 1985. Eu vou ficar com... ainda não decidi se vou ficar só com com 2 temporadas ou 3 temporadas, que a terceira temporada ela invade um pouquinho nos anos 90, não sei. Né? Mas isso daí, quando chegar lá na frente, eu bato o martelo com o Aristeu. E por fim, né, a obra Watchmen, que antes ia ser o Batman Cavaleiro das Trevas, né, e após muitas conversas com o Aristeu, que eu tinha esses meus 2 amores, o Aristeu bateu o martelo para mim e disse assim, mas o Watchmen é muito mais interessante. E eu disse, não, vamos ficar com o Watchmen, que ele faz esse levantamento histórico dos Estados Unidos, e a história acontece dentro do cenário de guerra psicológica na iminência de um conflito nuclear, né? Então eu faço esse resgate da Guerra Fria e como essas histórias acabam nos apresentando um pouco os valores, os temores e os sentimentos que se tinha dentro desse período frente a esse evento também tão grande como foi a Guerra Fria, sobretudo na década de 80. Né? E dentro dessa proposta do Arthur de trabalhar com a década de 80, a gente pensou, antes do Arthur encaminhar, né, o projeto para o processo de seleção, de como a gente iria trabalhar a década de 80 e que recortes dar para a década de 80. Né? E aí, claro, né, a questão da mídia era o ponto-chave do projeto.
mas que mídia é essa, né, que a gente vai se referir, né? E aí o resultado foi trabalhar então com mídias, né, no plural, mas trazendo apenas um exemplo de cada uma delas na década de 80. Claro que teria muito mais exemplos que poderiam ser colocados, né? Mas possivelmente ficaria difícil e muito amplo, porque a gente fala de uma tese, parece que é um trabalho tão grande, mas, enfim, as teses hoje são um pouco menores e 4 anos passam rápido, assim como 2 anos de mestrado passa voando, né? E aí, então, fazer essa seleção pensando, né, na graphic novel, então, com Watchmen, né, com a televisão, com o MacGyver, que, aliás, é bastante inovador, né, porque existe pouquíssimos trabalhos sobre televisão, né, e é uma mídia tão legal e, no caso do Brasil, tão popular, e não se tem trabalho sobre ela, né, e aí, né, com o sistema pensando lá no Rambo, né. Eu já ia dizer Conan também, né. Acho que no final nós vamos ter que escrever, chamar o Marco, e tu e eu vamos fazer uma biografia do Schwarzenegger, né, porque Pois é. Uma biografia dos personagens e o Schwarzenegger, né, uma biografia de interpretação. É verdade, é verdade. E a popularidade dessas mídias na década de 80 eram muito, muito altas, né? E foi um dos fatores que, conversando com o Aristeu, a gente acabou chegando nessas três, né? A gente debulhou, chegamos nessas três e um exemplo bem marcante de cada uma delas. Né?